era conforme a direção de Deus. E a Bíblia nos fala que o povo, aonde que o povo parava, o povo montava o tabernáculo. O tabernáculo era um lugar santo. O tabernáculo era um lugar onde que ali permanecia a arca da aliança, aonde que permanecia ali os sacerdotes. E a Bíblia nos fala que quando o povo andava, ele montava todo o tabernáculo. Interessante no texto que vai nos falar aqui a respeito da nuvem, a nuvem de glória, a nuvem do Senhor, que estava cobrindo o tabernáculo. Ou seja, quando aquele povo caminhava, a nuvem estava caminhando sobre eles de dia, e à noite, quando aquela nuvem parava, enchia ali uma coluna, um anel de fogo. Interessante que o povo só andava, o povo só prosseguia mediante a direção daquela nuvem. O tabernáculo hoje é o que? É o nosso coração. E a nuvem é o que? É a presença do Espírito Santo. Então, ou seja, tudo que nós vamos fazer hoje, tudo que nós temos que fazer hoje, nós temos que fazer conforme a direção de Deus. Tudo que nós pensamos em realizar, temos que fazer conforme a direção de Deus. E a Bíblia nos fala que quando aquele povo andava, a nuvem andava. Se a nuvem parava, o povo parava, o povo desmontava todo o tabernáculo. Eu entendo lendo o texto, eu entendo lendo a passagem, que aquele povo ele era feliz, porque aquele povo ele ia conforme a direção de Deus. Então talvez hoje você não está sendo feliz. Será que você está indo conforme a direção de Deus? Será que você está caminhando conforme a direção de Deus? A Bíblia nos fala que tudo que aquele povo pedia, tudo que aquele povo queria, Deus concedia, porque eles estavam indo conforme a direção e a vontade de Deus. Talvez você nessa tarde se pergunta por que não está dando certo nada na sua vida. Talvez você nessa tarde se pergunta por que você não para em um emprego. Talvez você nessa tarde se pergunta o porquê que a porta se fechou, ou porquê que a enfermidade chegou até a sua casa, a sua vida. Mas eu vim aqui nessa tarde te falar, como profeta de Deus, segue a direção de Deus, faça conforme Deus quer, que eu tenha certeza que tudo na sua vida vai dar certo. Tudo na sua vida vai dar certo, se você seguir e fazer a vontade de Deus. Interessante no texto que se aquele povo, como de Israel, se aquele povo, se a nuvem abaixasse perante o tabernáculo, ou seja, aquele povo parava, aquele povo não dava um passo mais sem a direção de Deus. Aquele povo não caminhava mais conforme a direção de Deus. Talvez você nessa tarde precisa de uma direção de Deus. Talvez você nessa tarde precisa de direcionamento de Deus. Se você tiver um direcionamento de Deus, tudo vai se realizar na sua vida. Se você tiver um direcionamento de Deus, nada vai faltar na sua casa, nada vai faltar na sua vida. Aquele povo de Israel, ele andava conforme o ritmo de Deus. Aquele povo, ele andava conforme a direção de Deus. Se aquela nuvem ficasse 30 dias parada,
abaixo do tabernáculo, o povo ficava 30 dias parado. Se aquela nuvem ficasse 60 dias baixa, o povo ficava 60 dias parado. Só que o povo, antigamente, ele recebia grandes vitórias. Por quê? Ele fazia conforme a direção de Deus. Talvez nessa tarde o Senhor me trouxe aqui para te dar um direcionamento. Pode até estar difícil. Pode até estar difícil sobre a sua vida, sobre a sua casa. Mas o Senhor manda te dizer nessa tarde, toma um direcionamento de Deus. Segue o direcionamento de Deus nessa tarde. A Bíblia nos fala que Deus deu um direcionamento para Jonas. Só que Jonas foi para o lugar ao contrário. Deus falou, vai e prega a minha palavra. Só que Jonas foi em direção contrária. Todos nós sabemos o que aconteceu com Jonas. Só que mesmo ele indo em direção contrária, Deus foi tão misericordioso que não deixou Jonas morrer. Talvez nessa tarde Deus está sendo misericordioso com você. Talvez nessa tarde Deus está querendo mudar a sua história, querendo mudar a sua vida, querendo transformar a sua casa. Talvez nessa tarde Deus quer libertar o seu esposo, Deus quer libertar o seu filho. Talvez nessa tarde Deus quer mudar a sua história. Talvez nessa tarde Deus quer abrir uma porta maior para você. Talvez nessa tarde Deus quer te curar dessa enfermidade. Talvez nessa tarde Deus quer fazer com que você venha a dormir se você não está dormindo. Mas Deus quer que você tenha um direcionamento. E o direcionamento que Deus quer para você na sua vida nessa tarde é segui-lo. Deus quer te dar um direcionamento nessa tarde. E Ele quer que você segue Ele. Independente do que vão pensar sobre a sua vida. Independente do que você fazia ou do que você faz. A palavra nos fala que o Senhor, que Deus veio para os doentes. Deus não veio para os santos. Então que nessa tarde vocês fiquem com essa palavra. Deus quer te dar um direcionamento. Talvez você está orando já há mais de 30 anos para algo acontecer na sua vida. Mas talvez não aconteceu ainda por falta de um direcionamento. Talvez você está pedindo a Deus algo que não foi concretizado ainda. Por quê? Deus quer te dar um direcionamento. Independente de qualquer problema, de qualquer situação, tenha um direcionamento. Estamos aqui hoje na praça, falando que Jesus é bom, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta. Mas estamos aqui hoje conforme o direcionamento de Deus. Talvez não aconteceu ainda na sua vida por falta de um direcionamento, por falta de uma atitude. A Bíblia nos fala que quando Pedro estava no barco com seus discípulos, Mateus capítulo 8, versículo 23. Pedro, quando estava no barco com seus discípulos,
Pedro viu o Senhor longe. Só que Pedro teve medo. Pedro achou que era um fantasma. E Pedro falou: Senhor, se és tu, faça com que eu vá até o Senhor. Jesus falou: Pedro, venha. Pedro estava com foco, que era o Senhor. Pedro estava focado. Pedro estava tendo um direcionamento. E a Bíblia nos fala que Pedro começou a caminhar sobre as águas, porque ele estava tendo seu direcionamento conforme o Senhor quis. Só que veio o primeiro vento. Pedro perdeu o seu direcionamento, Pedro perdeu o seu foco. E Pedro afundou. Só que o Senhor foi lá